deputada Orjure, né, através do programa Direito Sem Barreira, começou a recolher algumas assinaturas para propor um projeto de lei de iniciativa popular referente à questão do planejamento familiar. Como é que está isso, Igor? Olha, Paulo, nós, lá na Orjure, nós temos um centro de discussões políticas, que a gente batizou de Centro de Discussões Políticas Simão Bolívar, que nada mais é do que o momento onde nós, jovens, membros da Orjure, nós nos reunimos para conversar, para avaliarmos não só os programas sociais realizados por nós, como anda, encontrarmos soluções para os problemas que surgem, como também a gente debate outros e novos programas que a gente deve realizar. Nessas discussões surgiu a questão do planejamento familiar, porque o planejamento familiar é uma política pública que tradicionalmente ela tem uma dificuldade muito grande do poder público exercer devido às várias polêmicas que carrega esse tema com a igreja, com vários setores da sociedade. Então sempre se tem um pé atrás no sentido de qual é a melhor forma de se realizar a política do planejamento familiar. Mas, em virtude disso, apesar de todas essas polêmicas, existe a certeza de que algo deve ser feito. A importância de oferecer à população de baixa renda os mesmos direitos, a mesma facilidade que as famílias mais ricas têm de planejar sua família, deve ser oferecidas também às famílias de baixa renda. Então, nós debatemos, até que um dia, visitando as casas dos nossos alunos, moradores da Nova Holanda, os nossos alunos do programa Alfabetização Social, a gente despertou e viu a necessidade de medidas urgentes serem tomadas e a gente sair da simples discussão do problema dentro da nossa instituição e tentarmos fazer algo na prática. Por exemplo, existe uma aluna nossa na Alfabetização Social que nós fomos visitá-la em casa na Nova Holanda e ela, com seus 65 anos, ela estava em casa cuidando dos seus 7 netos. Tem muito a ver até porque a vereadora Marilena falou da questão da mulher, são ações correlatas. Era uma senhora, 65 anos, cuidando dos seus 7 netos. Naquele momento eram 3 horas da tarde, a sua filha tinha ido trabalhar e ela, avó, em casa, cuidando dos 7 netos. Sendo que elas moravam era muito menor do que esse estúdio aqui, o local onde elas moravam. Aí também mais uma ação correlata, que é a questão da habitação popular. Então, a filha dela tinha somente 26 anos. 7 filhos. Então, aí vem a urgência de se existir um planejamento familiar, do poder público conseguir oferecer e dar facilidade às famílias de baixa renda planejarem as suas famílias. Então a Orjure, ela criou o projeto Direto Sem Barreira, que o projeto Direto Sem Barreira foi a forma que a gente encontrou de tentar de se iniciar, dar o pontapé inicial para a discussão do problema. Então a gente elaboramos com a ajuda de diversos operadores do direito, fazendo bastante pesquisa, nós elaboramos um projeto de lei e fomos às ruas em busca de assinaturas que dessem a nós a possibilidade de propormos um projeto de lei de iniciativa popular junto à nossa Câmara de Vereadores. Então, fomos até a nossa legislação, são necessários 5% do eleitorado em assinaturas no projeto, e desde abril do ano passado, numa grande festa, com apoio da Petrobras, da Firjan, com a presença do nosso grande escritor e militante social Frei Beto, que esteve aqui em Macaé, abrilhantando o nosso evento, o lançamento do programa, a gente deu início a essa iniciativa, onde o projeto de lei, resumindo aqui, porque não dá para falar todo, mas o projeto de lei tinha como focos e ações principais, primeiro, abrindo a possibilidade para que em nossas escolas públicas no município começasse a ser abordada a questão da educação sexual, fazendo com que o nosso adolescente, dentro da sala de aula, passasse a ter acesso a todas as informações, e também a questão das cirurgias de laqueadura e vasectomia através do nosso sistema público de saúde,
facilitando o acesso dessa família de baixa renda a essas cirurgias, porque para o rico é muito fácil. Ele pega, ele tem dinheiro, ele tem plano de saúde, ele não precisa entrar em fila de SUS, nada disso, ele na mesma hora ele vai lá, faz a sua ligadura, a mulher, ou faz a sua vasectomia, o homem. E o cidadão de baixa renda não. Então a prefeitura facilitar esse acesso. Iniciamos as discussões, fizemos o recolhimento de assinaturas e nesse momento, quando a gente já conta com 4.091 assinaturas, tivemos uma reunião bastante proveitosa, alguns meses, há cerca de 1 mês e meio atrás, com o presidente da Câmara, o senhor Dr. Eduardo Cardoso, onde ele, sensibilizado com a causa, ele que sempre teve a sua relação bastante estreita com a questão da saúde no município, ele falou: vocês já demonstraram, já mobilizaram a sociedade, já colocaram a sociedade a par e já mostraram com esse número de assinaturas que a sociedade aprove que é o projeto. Então, para a gente dar celeridade a isso, eu vou subscrever o projeto e vou colocar ele em objeto de discussão na Câmara de Vereadores. Então, com muita felicidade que eu, em nome da Urjure, dou essa notícia, é a sensação do dever cumprido, é a sensação, independente se o projeto lá, e ele está lá para isso, recebe emendas, seja discutido e aperfeiçoado, é a Urjure, com essa mobilização, conseguindo fazer com que ações importantíssimas para a nossa sociedade seja debatido, virem leis e a sociedade, a população mais pobre conseguindo receber esse benefício. Ok.